Deixa eu perguntar, quantos estavam aqui hoje de manhã? Ok? Pode baixar. Quem não estava aqui hoje de manhã? Ok? Legal. E dos que não estavam de manhã, ou no geral, quem fez a conferência desde quinta-feira? Quinta, sexta, sábado, domingo? Maravilha. Tá bom. Quem não é dessa igreja? Ok? Está visitando? Aleluia. Bem-vindos. Uhul! Eu estou... Como é que fala, meu Deus? Como é que eu posso expressar isso aqui agora? A gente está fazendo uma conferência, a gente vai encerrar hoje à noite. Era para encerrar de manhã, mas Deus fez Deus bagunçou com a nossa agenda e fez a agenda dele, né? E aí já viu, né? Quando ele faz a agenda dele, xaracatá. A gente vai na dele, que é melhor do que a nossa, correto? Sim ou não? Uhul! E então ficou alguma coisa, um material que eu não pude compartilhar de manhã, mas quero compartilhar agora à noite. Tem uma outra coisa que eu gostaria de fazer com vocês, semelhante eu fiz de manhã aqui, como corpo de Cristo, mas eu vou fazer o contrário agora. Eu vou primeiro entregar o material, depois a gente faz o xaracatá, tá bom? Que assim não corre risco de você veio de manhã não recebeu, vem à noite não recebe. Esse pastor está aprontando. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, você pode passar para a gente, Ana de Jesus, aquele vídeo, tem certeza? Está na pasta sábado, a pasta de sábado. Põe esse vídeo para a gente, por favor. So, man. Nós temos uma ideia, às vezes assim, bem religiosa do céu. Então isso aqui é só para dar um choque na gente entender como é que vai ser o céu. Nós acreditamos que o céu, né, assim, ser um cristão é ser sério, é andar assim bem vestido, tipo, vim de bermuda para a igreja, misericórdia, né? Eu gosto muito do Havaí, que a gente não só vai de bermuda, mas vai de sandália Ipanema. Por favor, né? Vai de Ipanema e quando chega, bota a sandália debaixo da cadeira e fica descalço. Oh, coisa boa! Cristianismo não é simplesmente você ou não faz, ou deixa de fazer, veste ou não veste. Cristianismo é relacionamento com Deus. E este relacionamento parte ou nasce a partir de uma ação de Deus para conosco. Quando o homem peca, pisa na bola, se separa de Deus, Deus providencia lá em Gênesis a promessa da vinda do Salvador, que é Jesus. E Jesus vem, morre na cruz do Calvário, para nos trazer de volta ao relacionamento com Deus. Então, o cristianismo trata-se a respeito diretamente de amizade com Deus. Então, se você é um cristão que vem à igreja, mas não tem amizade com Deus, você está correndo um risco muito sério de talvez nem ir para o céu. Porque o céu não é para qualquer um. O céu não é qualquer pessoa que vai. Só vai para o céu os amigos de Deus. João 15, 13. 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Então, para ser amigo, tem um princípio básico de obediência. Vocês dois são casados? Quantos anos? Gostei do seu estilo, xaracatá. Como é seu nome? Luiz. Luiz. E o seu? Anne. Aí, digamos que o Luiz olhou e falou, cara, gostei desse careca aí. Aí fala com a Anne, vamos convidar ele para almoçar aqui em casa. Aí faz aquele frango com quiabo mineiro, entendeu? Bem mineirinho mesmo, abençoado. Aí matou a pau, né? Costela de porco no pacote. O que vai acontecer? Aí eu chego lá, eles me recebem muito bem, e estou aqui na sala, e de repente eu resolvo, ele vai ali na cozinha e tal, quando vem na sala, cadê o pastor? Não me acha. E procura o pastor. Onde é que está o pastor? Na suíte do casal. Olha só. Aí, pastor, está fazendo o que aqui? Não, estava só olhando como que é a sua suíte. Aí eu pergunto, Luiz, tu me chamaria de volta na sua casa? Não. Nem eu. Como é que chama um cara desse na sua casa de novo? Nunca. É ou não é? Agora, por quê? Porque a casa tem regras. Correto? Há um princípio, existe um básico de respeito, de consideração. Então, é uma via de duas mãos. No momento que eles me convidam, eles estão dizendo, olha, estamos abrindo a porta da nossa casa para você, porque confiamos em você. Entendemos que, no mínimo, você é uma pessoa educada, sensata e cheia de desconfiômetro. É ou não é? Quando não tem isso, não volta mais. Toda casa, toda família tem suas regras. Agora, na sua casa é assim também? Na da senhora é assim? Hã? Com certeza. É aqui também? Pastor Marlon também? Todo mundo concorda com isso? Agora, se na sua casa é assim, e no céu, como é que é? Tem alguma Joana aqui? Não, né? Estou na casa de Joana, não, né? Faz o que quer? Claro que não. O reino de Deus é de Deus. Então, se alguém quiser entrar no reino, fazer parte do reino, tem que submeter ao rei, às regras do rei, aos princípios do rei. Sem isso, não tem céu, não tem vida eterna, tem morte eterna. Ah, não, mas é que Deus me ama. Claro que ama, te ama tanto que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por você. Agora, você precisa se encaixar nas diretrizes, nas regras, nos princípios do céu. Você tem que entrar na cultura do céu. Caso contrário, não tem como você ir para o céu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O evangelho tem sido diluído. Jogaram bastante água e virou agora um leite aguado. Não é assim. Agora, não, Deus é amor. Claro que é amor. E por amor, Ele não vai te receber no céu. Por quê? Porque você rejeitou o Filho dEle. Não, mas eu creio em Jesus. Crer em Jesus é uma coisa. Acreditar em Jesus é outra. A maioria acredita e pensa que crê. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Ok, o diabo também acredita. Mais do que você. Por quê? Porque ele não só acredita que ele viu, ele estava lá. Ele crê, treme, estremece, mas não obedece. Então, o princípio é obediência. Então, o que é que eu preciso fazer? Ler a Bíblia. Aí nós perguntamos, quantos aqui creem? Todo mundo. Quantos obedecem? Obedeço. Mas se você lê a Bíblia, pastor, o dia está tão corrido. Olha, pastor, a semana é muito intensa, pastor. Não dá tempo, não. Falei, tá bom, então continue indo para o inferno. Porque se você não ler, você não sabe o que vai obedecer. Se não obedece, não tem vida eterna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É sério o negócio, não é brincadeira. Porque o alto preço da cruz foi pago por você. Não existe uma prova maior do que essa. João 15:13, ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Deus já fez o que tinha que fazer, Ele já deu o passo. Tiago 4:8a diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, o Senhor já fez o que tinha que fazer para ser seu amigo, agora você tem que fazer a sua parte, que é dar a sua vida, que é entregar a sua vida, é confiar em Deus.
e viver os princípios bíblicos. Amém? Sem leitura de Bíblia não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem o que guardar, não tem o que praticar. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Um dos pecados que as igrejas ou os crentes no mundo inteiro mais praticam é a desobediência do ID. Não obedece o ID. Não tem aquele entendimento claro de o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Você é um cidadão do céu. Se é cidadão do céu, você agora se torna um representante oficial de Deus na terra. Se você é o representante oficial de Deus na terra, você precisa manifestar o seu amor, a sua cultura, o seu poder, manifestar a sua palavra. Se você não faz isso, então você está da boca para fora dizendo que você é um representante de Deus na terra. Não adianta dizer eu sou, mas não age como. Não tem atitudes que evidenciem isso. Não faz sentido. É semelhante a você contratar. Tem algum empresário aqui que tem funcionários? Alguém tem funcionário? Imagina, aí você chama o seu funcionário, contrata, decide qual é a tarefa, e ele vai para o trabalho e não faz o que você contratou para fazer. O que é que tu faz com esse funcionário? Não, aumenta o salário, né? Porque, né? Você faria isso? Não, sai e põe outro. Você não foi contratado, você foi resgatado, você foi comprado. Agora nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Se eu sou propriedade dele, quem manda em mim? Então aquela máxima do perder o Playboy vai funcionar agora. Por que perder o Playboy? Porque agora a sua vida não é sua, é dele. Só que quando você fala nesses assuntos, tem crente que fica boiando. Nossa, está falando grego? Que conversa é essa? Que história é essa? Propriedade. Eu sou um ser criativo, inteligente, capaz, eu faço o que eu quero. No reino de Deus você não faz o que você quer. Você pode até fazer, mas vai sofrer com as consequências do que você está fazendo. Agora, Deus é um Deus tão amoroso, que quando Ele te chama para você obedecê-lo, para viver nas regras do reino, essas regras não quer te prejudicar, não quer te destruir, pelo contrário, ela quer te fazer bem. É como um pai que não deixa a criança brincar com um determinado brinquedo, porque vai fazer mal para ela. Ela não tem estrutura para aquele brinquedo. Então o pai tira o brinquedo da criança, ela chora, faz bico, mas o pai está protegendo ela de se machucar. Então é a mesma coisa, queridos. Só que a impressão que me dá quando eu olho a igreja, de um modo geral, é como se não entendesse isso. É como se Deus estivesse trabalhando contra você. Mas não é. Aquele que dá o próprio Filho por você, Ele te ama. Paulo, lá em Romanos 14, não, esqueci agora. Em Romanos, Paulo fala assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Então é incoerente. Ele vai nos dar todas as coisas. Agora, eu preciso alinhar meu coração com o coração de Deus. Eu preciso entrar nesse caminho de obediência de uma maneira tal que eu me torno cada vez mais amigo de Deus. É o caso do Luiz e da Ana, né? Anne. O Luiz e a Anne, se eu me comportei direito, eu vou dizer: pastor, quando você estiver em BH, vem na minha casa. Entendeu? Porque ele me convidou, abriu a porta, eu não fiz besteira, deixei a porta aberta, xaracatá. Agora, quando ele veio em Curitiba, eu falo: cara, vocês estão... agora eu vou fazer o barreado. Barreado é uma comida típica paranaense. E vamos comer alguma coisa típica do lugar, porque é assim que as coisas acontecem. Se no âmbito da terra é assim, muito mais no reino de Deus, porque é um nível muito mais profundo de amizade e intimidade. A minha impressão de hoje à noite aqui, para esse momento, é que há várias pessoas neste lugar que ainda não entenderam claramente o relacionamento com Deus. Ele está vivendo numa camada ainda rasa de amizade com Deus.
Eu quero te dizer que você pode mergulhar de cabeça e não vai quebrar a coluna. Pode mergulhar. Porque quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais divertida vai ser a sua vida, mais abençoada, mais prazerosa. O Criador do universo escolheu você para ser a morada dele, a casa dele. Então tu não é qualquer um, não é? Tu é alguém especial, fera, abençoado, e pode viver esta realidade com Deus. O pecado que eu estava dizendo, depois eu desviei a rota, que a igreja mais comete é da desobediência do ID, que é testemunhar de Jesus, que é falar de Jesus, que é compartilhar da sua fé. Muitos não fazem porque aí justifica. Eu quero ouvir vocês agora. Me dá algumas justificativas, ou pelo menos algumas expressões que tentam justificar os motivos pelos quais não evangelizam. O que é que o pessoal mais fala? Diz aí. Eu não falo de Jesus por quê? Religião, futebol e política não se fala, não se discute. Eu falo, que bom, também não discuto religião. Agora eu quero falar de um amigo. Xaracatá. Que mais? Vai lá. Vergonha. Junto com a vergonha tem mais duas coisas. Quem lembra? Vergonha, preconceito, ainda não é, mas tudo bem. Medo, vergonha, medo, e tem mais um agora. Timidez. Essas três são as mais fortes. Tem uma outra que é bem religiosa. Eu não tenho chamado evangelístico, pastor. Aí eu falo assim, e eu perguntei? Quem perguntou se tem chamado, rapaz? Não tem nem a ver com chamado, tem a ver com obediência. Vergonha, medo e timidez tem uma raiz. A raiz dela começa com or e termina com gulho. Como chama? Não ouvi. Orgulho. É ou não é? Vergonha do quê? Não, aí vai assim, eu tenho medo de falar. Tem medo de falar. Agora, vai para um país, ou vai para alguma cidade, para algum lugar, e fica sem dinheiro para ver, ou com fome. Eu estava na China, estava em Hong Kong, nem inglês eu falava naquela época. Fiz uma viagem para a Ásia sem inglês e sozinho. Depois eu conto cada mico que eu paguei. Mas foi muito legal. Eu fui com o Espírito Santo, que a Hong Kong ia ser devolvido para a China, então eu queria ir lá antes e botar meu pé lá e orar, né? Então, ia para a Tailândia, num congresso, aí eu peguei a passagem para dar passar um dia lá em Hong Kong. E deu fome. E eu não falava nem chinês, nem inglês, e elas falavam mimiquês, né? O que é que eu fiz? O que qualquer um de vocês fariam. Fui para o McDonald's, observei, aí vi lá, né? Falei, o número 1 é o número 1 no mundo inteiro, né? Que é o Big Mac. Fui lá e só apontei para o lugar e pronto. E a pessoa entendeu, e comprei, paguei e peguei meu sanduba. Na Coreia, fiz o contrário, estava no aeroporto, aí não tinha McDonald's, eu fui lá, olhei, aí vi o pessoal pegando, olhei os pratos na mesa, tudo assim, tinha um prato que foi mais pedido, aí eu observei alguém pedir, fui lá e falei para a pessoa, peguei. Então você dá um jeito, não dá? É só sentir fome. Então essa conversa de não posso, não dá, tudo isso quebra na necessidade. É que nós, na verdade, usamos uma desculpa muito grande para nos proteger, porque a reputação está em alta. Eu vou ter medo de ser rejeitado. Jesus foi rejeitado, gente? Sim ou não? Sim. Você é melhor do que ele? Se ele foi, por que você não pode? Mimizenta, né? Não, eu não posso. Que isso? É melhor do que Jesus? Jesus pagou mico? Sim ou não? Claro que pagou. Naquela cruz, né? Curou um monte, fez um monte de coisa, e o pessoal, se salvou os outros, salva-te também, né?
E além de que ele estava peladão lá na cruz, tá? Aquele paninho branco, aquele paninho lá na frente que puseram, foi só a Igreja Católica que colocou. Mas, na real, ele estava despido na cruz. Então, ele estava exposto de um modo geral. Foi vergonhoso, mas ele passou tudo isso por você. Aí eu pergunto, você não pode passar, ou correr, na verdade, correr o risco de passar algum tipo de mico para que alguém conheça Jesus? Sim ou não? Se vale a pena, vamos tentar. Mas é natural, eu entendo isso, porque eu também já passei por isso, eu tive minhas crises, eu tive minhas dificuldades, eu era um cara muito tímido, o microfone para mim impossível, não rolava, e eu não falava para 5 pessoas, que já era uma grande multidão. Então, 1, 2, eu conversava bem, 3, vai. 4 já complicava, 5 já estragava, né? Hoje eu estou falando para mais de 5 pessoas aqui, né? Deve ter umas 40 pessoas aqui, ou 50. E às vezes falo para 2.000, para 5.000, já falei em estádio para 10.000 e mais do que isso. Por quê? Porque eu rompi com tudo isso. Então, a gente vive debaixo de um entendimento mais da terra, mais pensando em nós do que exatamente em Deus. Nós temos que focar no Senhor, no que Ele tem para nós, no que Ele nos chamou para fazer. Quando a gente quebra essa vergonha, a gente quebra essa timidez, você consegue romper com uma camada de pressão que a sociedade impõe sobre nós. E agora o negócio está ficando mais sério, tá? Antigamente ainda dava para falar de Jesus, apesar dos pesares. Hoje já está tendo perseguição. Não sei se você viu, eu esqueci o nome do irmão, ele fez um tempo de adoração e louvor dentro de uma universidade, e foi algo espontâneo que cresceu, e agora foram, né, para indiciar ele, não é isso? Fizeram o Ministério Público veio com uma acusação, não é isso? Não, tem uma palavra, estou meio perdido. Intimação, obrigado. Uma intimação, porque ele estava... ele usou um termo, meu Deus, organização criminosa que estava pregando o Evangelho. Num país desse, chamar de organização criminosa pregar o Evangelho, tu entende o que é que está acontecendo e a igreja não está trabalhando ou não acordou ainda. Agora, por que isso acontece? A culpa é toda nossa, queridão. Porque se nós estivéssemos exercendo o papel que deveríamos nas universidades, treinando os nossos filhos, ensinando nossos filhos como ser estudante, como exercer isso, as coisas não estariam tão assim. Se a igreja estivesse evangelizando como deveria nas cidades, nos lugares, talvez não estivesse desse jeito. Mas nós demos mole, eles invadiram, e agora os criminosos somos nós. Isso está errado. Como é que reverte isso? Assumindo o papel, sem nenhuma vergonha, sou de Jesus. Acabou. Testemunhar de Jesus. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Se você se cala, o mal prevalece. Se você não testemunha, não tem referência, não tem um padrão, não tem alguém para ser inspiração. Então, nós temos que ser referência em todas as coisas. Nós somos esses que devemos testemunhar a respeito de Jesus o tempo inteiro. Abre aí na sua apostila, página 27. O que é evangelismo? Evangelismo nada mais é do que falar do seu amigo Jesus, na expectativa de que o outro se torne amigo do seu amigo. João 15, 13, como eu já falei aqui agora. Eu vou pular um pouquinho, que fala sobre intimidação e coisa assim. Vou partir aqui para a parte 31. Evangelismo, o que não fazer. Uma das coisas que mais traz rejeição para as pessoas quando você vai evangelizar, elas já estão assim, careca de saber de Jesus, já ouviu, já tem testemunho, testemunho, né? Já tem crentes fazendo besteira, falando besteira. Eu já tive em aeroporto fazendo check-in, começar a falar de Jesus e a pessoa falou, o senhor não é crente não, é? Aí eu falei, sou. Não, o senhor não é crente, porque crente não é como o senhor. Os crentes que vêm aqui são muito mal educados. Nesse lugar, neste contexto, ela disse, e os pastores são os piores.
Eu fiquei com tanta vergonha, eu falei para ela assim, querida, eu quero lhe pedir perdão, representando os evangélicos, quando eles vêm aqui e não te tratam como deveria tratar. Eles estão em fase de crescimento e ainda são criança. Quando amadurecer, não vai ter esse tipo de atitude. Por quê? Porque às vezes está com pressa, está cansado, está estressado, mas a pessoa que está lá não tem nada a ver com o seu estresse. Não tem nada a ver com o seu problema. Ela é uma pessoa que está servindo. Então, eu não preciso descarregar minha frustração, meu problema, em cima daquela pessoa. O ser humano, ele tem que ser, no mínimo, educado. E se é cristão, tem que ser educado e simpático. Crente sisudo, carrancudo, para mim, não conhece Jesus. Por que eu vou ficar sisudo? Por que eu vou ficar carrancudo? Eu posso ter momentos de raiva? Claro, eu também tenho. Perguntaram para minha filha, Yasmin, seu pai ri assim o tempo todo mesmo? Ela disse, claro que não, né? Aí a pessoa, eu sabia. Aí ela acrescentou, ele também dorme. Isso é normal. Mas tem dia que eu não estou assim, não. Tem dia que eu estou azedo. Estou azedo com o diabo, indignado com o que ele está fazendo. Outro dia eu peguei um táxi, o taxista, eu sempre pego e vou tentar evangelizar, né? Quando eu comecei a falar, ele falou assim, olha, ele percebeu que eu era crente, né, ia evangelizar, ele falou, sabe o que acontece? Esses pastores, ladrões, eles exploram o povo, e o povo vai para a igreja, e eles tiram o dinheiro deles e tal. Eu estava bem azedo, eu falei, quer saber de uma? É para esfolar, é para arrancar o couro, é para tirar tudo mesmo. Ele, nossa, sabe por quê? Ele falou, por quê? Porque eles vão para a igreja não é para adorar a Deus, é para fazer moeda de troca. Eles vão lá para dar oferta, para ganhar mais dinheiro. Aí tem uns picareta que usa isso, a ganância, a usura, e diz, olha, dê uma oferta de 10 mil que vai ganhar 20 ou 30. Aí eles vão lá e dão 10. Mas picareta é picareta. Então eles não estão amando a Deus. Se eles lessem Bíblia, eles entenderiam o princípio da oferta. O princípio do ofertar e ser abençoado. Que não tem a ver com moeda de troca. Aí dei uma dura nele. E você lê Bíblia? Não, eu falei, viu? Zé Mané. Se lesse a Bíblia, não está falando besteira, rapaz. E aí, palavra de conhecimento. Cheguei no meu destino e o cara estava balançado. Não entregou a vida para Jesus. Mas nunca mais ele vai dizer a besteira que ele falou. Por quê? Mas tem dia que a gente está mais azedo. Mas é nesse sentido, tá? Mas eu não deixo que as minhas frustrações atinjam outros. Posso estar bravo por dentro, posso estar indignado com alguém, vou tratar a pessoa, boa tarde, como é que você está? Um sorriso, porque é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque eu penso assim, queridão, você ia virar churrasco no quinto dos infernos. Sim ou não? Ou é só eu? Todo mundo estava no espeto do capeta. Aí Jesus vem, morre na cruz do Calvário por você, te dá a chance de entregar a sua vida para Ele, receber perdão, agora você é abençoado. Cara, já é lucro. O que tiver na terra é lucro, é ou não é? Mas você vai morar no céu. Então você tem todo o motivo do mundo para respeitar as pessoas, dar um sorriso, ser simpático, ser amável. E pitbull de jeito nenhum. Amém? O evangelismo, o que não fazer? Não tente convencer ninguém a sair da sua religião ou seita. Esse papel é do Espírito Santo, nós devemos apresentar o amigo, Jesus, e manifestar seus dons em amor. Quando você vai falar de Jesus, você não tem que convencer a pessoa. Esse não é o seu papel. Esqueci seu nome. Diogo, você precisa, e aí, bum, 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 e fala, parece uma matraca, né? Uma metralhadora, não deixa nem o Diogo falar, não tem argumento, é você querendo empurrar goela abaixo o Evangelho, a verdade. É verdade que o Evangelho é a verdade, mas este homem aqui precisa usar o livre-arbítrio. Estou te usando como exemplo, que você já é crente, né?
Deus deu um livre-arbítrio para ele, eu não posso tirar o livre-arbítrio dele. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o Diogo com os olhos de Deus. O que é que Deus me mostraria na vida do Diogo? Um ser humano incrível, talentoso, uma figurinha carimbada, alguém que está precisando de Jesus. Aí eu vou compartilhar deste amor. Só pelo fato do Diogo ter sido criado por Deus, segundo sua imagem e semelhança, já é alguém especial demais da conta. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para ele com honra, vendo com dignidade. Você está entendendo? Tem uma mentalidade evangélica que diz assim, os crentes são salvos e os outros são ímpios pecadores. Aí já vai conversar no pedestal, narizinho arrebitado, né? Sou salvo e você não é, né? Aí já vai com aquela soberba. Cara, nada disso. Outro ponto, eu não tenho que convencer. Um exemplo, não tem nada a ver com ele. Digamos que ele fosse da seita luciferiana. Conhece a seita? De Lúcifer, Satanás. Da igreja de Satanás. Então, qual é a intenção do crente? Tirar da igreja de Lúcifer e trazer para a igreja de Jesus, correto? Não é uma boa intenção? Mas está errado. Nossa, pastor, que conversa é essa que está errado? Sério, sua intenção não é tirar ninguém de lugar nenhum. O que você precisa é olhar no olho e amar esta pessoa e ter o coração, o desejo de que essa pessoa conheça o seu amigo Jesus. Porque se o Diogo conhecer Jesus, ele sai da luciferiana. Se o Diogo conhecer Jesus, ele vai viver uma vida direita, vai viver uma vida de amizade, intimidade com Deus. Agora, se eu trouxer para a igreja, é só a igreja. Nem todo mundo que está na igreja é salvo. Nem todo crente vai para o céu. Tem pastor que não vai para o céu. Tem apóstolo que não vai para o céu. É sério. Tem uma galera que não vai para o céu. Tem padre que não vai para o céu. Em todo lugar tem gente que não vai para o céu, porque não importa o título. Importa a vida. Então, o que é que o Diogo precisa? De Jesus. Agora eu pergunto, você tem Jesus ou conhece Jesus o suficiente para falar das virtudes dele para o Diogo? Esse é o problema dos crentes. O que as pessoas precisam não é do decoreba, não é de um evangelho enlatado, não é de um pacotinho fechado. Elas precisam ouvir e sentir amada. Quem já foi visitado por um vendedor? Quem já tentou te vender alguma coisa? Quando ele foi te vender, o que é que ele fez? A intenção dele era te ajudar ou ganhar seu dinheiro? Hã? Na maioria é ganhar o dinheiro. Agora vai ter uma boa lábia para te convencer que você precisa do produto dele, correto? Agora, isso não é assim, é o geral, não é que todo mundo é assim. Há coisas que de fato você precisa e há pessoas que querem te ajudar a ter uma vida melhor, correto? Mas no geral, quando vem o vendedor, tu já está com o pé atrás, sim ou não? Quando você vai, como eu citei agora, com o coração, na intenção de tirar a pessoa da seita ou religião que ela se encontra, a barreira do vendedor já está levantada. Já tem uma rejeição com você, porque você está querendo tirar ele do lugar que ele acredita que é bom. E quem tem que convencer ele não é você, é o Espírito Santo. Esqueci o nome da irmã que está ali. Preciosa, põe para a gente, por favor. Perdão que eu esqueci seu nome. A Ana. Ah, é Ana e Anne, tá certo. Ana de Jesus, I love you. Coloca para a gente o vídeo King 1. Está lá naquela pasta sábado, por gentileza. Vamos ver o que acontece ali.
O que é que eles precisavam pegar? Pegar o quê? O que é que ele pegou? Por quê? Porque é goleiro, focado na bola. O religioso não foca em pessoas, foca na religião. Produzir, fazer. Tem lugares que eu vou que o projeto é mais um, mais um. Eu não quero ser mais um nunca. Nada de mais um. Cada um, é único, é especial. E a gente tem que olhar as pessoas com os olhos de Deus. Se a gente fizer isso, a gente vai poder alcançar as pessoas melhor. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Eu vou contar histórias daquilo que vem na minha cabeça, né? E tem muita história para contar, então o que vier, vou soltando aí. Eu estava na festa de padroeira, lá de Patos, na Paraíba. Eu fazia artesanato naquela época, e eu era missionário hippie. Aí estou com meus artesanatos e vou de mesa em mesa, usando o artesanato como um gancho para buscar atenção. E estou lá evangelizando. Desculpa, é outra história. Eu misturei duas agora. Eu tinha meu papelãozinho, um paninho preto em cima, que era meu ateliê, né? Minha boutique de apresentação. Aí eu estou lá, tem um casal, eu estou evangelizando, vem um camarada e começa a ouvir o evangelho também. E eu estou evangelizando eles usando o artesanato como estratégia. E esse rapaz ouve, o pessoal ouve e tal, foi embora, acabou. Aí, aproximadamente 18 anos, sei lá, uns 13 anos depois, bem mais que isso, meu Deus. Eu sei que muito tempo depois, eu estou lá em Belo Horizonte. Eu estou aqui em Belo Horizonte. E estou ministrando na base de Jocum, em Betim, na verdade, né? Onde tem a base de Jocum, na Betim? Contagem, obrigado. E aí, ministrei naquela noite, no outro dia de manhã, um rapaz veio e falou assim, eu vou lhe contar uma história que você não vai lembrar de mim. Ele era o rapaz que foi ouvir meus artesanatos lá em Patos. E ele ouviu o evangelho, ele falou, você falou os negócios, mas eu rejeitei tudo que você falou, porque eu era católico roxo, e eu não podia aceitar um negócio desse. Mas o Espírito Santo ficou me convencendo daquelas verdades. E eu levei uma semana resistindo à voz do Espírito Santo, até que eu não aguentei mais, fui para a igreja, entreguei minha vida para Jesus, você é meu pai na fé. Eu choracatá. E faz 11 anos que eu sou missionário. Não é gostoso, gente? Agora, eu não vi aquele fruto. Eu não vi o fruto na hora. Por que eu não vi? Porque eu joguei a semente. E o Espírito Santo convenceu aquele homem. Nós estávamos evangelizando em Recife, no Carnaval de Recife, com a escola de samba que criamos, o Jesus é Bom à Beça. E aí tinha um camarada, a gente evangelizou ele falou, sai daqui, cambada de crente. E você está no lugar errado. Isso aqui é lugar de bebedeira, de fumaça, de pecado, vai para a igreja. Ele falou, não, a gente vem para a igreja adorar a Deus aqui mesmo. E tal. E ele falou, não, vocês têm que ir embora. O cara rejeitou toda a mensagem. A gente foi embora. Uns anos depois, o pastor da igreja que nos ajudou e nos apoiou com o projeto, estava pegando um voo Recife-Fortaleza, sentado na poltrona dele, tinha uma banda de rock naquele voo. Quando decola, que libera o cinto, o cara do lado dele levanta e grita, quero contar para vocês uma coisa, e aí pá, pregou o evangelho, para aquela galera toda, pá, e não podia muito tempo, sentou, aí o pastor falou, rapaz, gostei da sua ousadia, e tu converteu aonde? Ele falou, não vai acreditar. O pastor falou, eu vou. Aí ele disse, eu sou baiano, lá de Salvador, e eu quebrei a empresa, estava falido, minha esposa me abandonou, eu estava quebrado de tudo, eu fui para Recife, enfiei o pé na jaca, estava travestido, e eu estava fumando, bebendo, aprontando, e chega quem? Um bloco de Jesus. Escorracei, não quis saber de nada, falei, vocês não têm que estar aqui coisa nenhuma, vai embora seu bando de crente. E eles foram embora, mas o Espírito Santo ficou. Acabou com minha vontade de beber, de fumar,
não estragou meu carnaval, fui para o hotel, entrei em contato com a agência, voltei para Salvador, fui para uma igreja, Deus restaurou meu casamento, minha empresa, eu sou um homem agora, um empresário de sucesso, com uma família abençoada, e onde eu vou eu prego o evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí vai ficar assim, eu tenho vergonha. Com um poder desse, com uma ação sobrenatural do Espírito Santo dessa, como é que a gente não vai falar de Jesus? O que a gente tem que fazer? Compartilhar deste amor. Amém, gente? Então, quem convence é o Espírito Santo. Põe para a gente, Ana, por favor, o King 2. Relaxa que os dois cachorrinhos também. O que é que significa isso? É quando você ganha uma pessoa para Jesus. Aí eu estou com o Diogo, a gente vai ganhar o? Diogo também? Gilberto. Aí o Diogo chega lá e te ganha o Gilberto para Jesus. Aí a gente vira empolgada pela alegria, e ganha o Gilberto e fala, yes, mais um. Aí o Gilberto ouve, mais um. Que sentimento você acha que ele poderia ter ouvindo uma história dessa? É só uma estatística, é só um número. Ninguém é um número. Outra coisa que é triste dentro disso, aí está eu, o Diogo e o Gilberto, agora os três evangelizando, xaracatá. Aí o Gilberto está falando de Jesus, aí o Diogo pega o celular, viu lá uma mensagem, está olhando, aí eu pego, estou olhando, e o Gilberto está falando de Jesus para a pessoa. Nós estamos juntos, os três. O que é que essa pessoa vai imaginar? Qual é a mensagem que nós dois estamos passando para ela? Número 1, não estamos nem aí para ela. Número 2, a mensagem que ele tem não é tão importante, que se fosse, nós estaríamos dando atenção devida. Então, nós estamos desfazendo daquilo que estamos fazendo, ou deveria fazer, em equipe. Então, quando a gente vai evangelizar, ou estiver falando de Jesus para alguém, quem está perto, dá atenção. Mas eu não aguento mais ouvir o Guga falar de Jesus, pelo amor de Deus, onde vai o cara fala de Jesus? O que é isso? Então, não ande com ele. Mas se tiver com ele, entra no barco junto e dá atenção devida. Está entendendo, gente? Quem já foi no médico para uma consulta e o médico foi lá e durante a consulta o telefone do celular tocou e ele atendeu o celular, parou a consulta, atendeu o celular. Quem mais? Gostou disso? Eu já fui, nunca mais voltei naquele médico. Cara, como é que um médico, na consulta, eu estou confiando, porque quando você vai a um médico, você está confiando sua vida a ele, correto? O que ele disser, o diagnóstico, as queixas, ele vai prescrever exames e vai trazer resultados. Cara, eu estou confiando. E o cara vai me parar para atender um celular? Então, quando a gente está falando de Jesus para alguém, ou ministrando alguém, se tiver mais pessoas por perto, faça parte disso. Não põe de qualquer jeito. E, claro, você pode discipular a pessoa. Tem como discipular? Claro que tem. Como é que você pode fazer isso? Quer dizer, tem, se você forçar um pouco a barra. O que é que eu faço? Né? Como eu viajo muito, não paro nos lugares e não deixo de falar de Jesus, eu uso o meu Instagram. Antigamente eu usava o WhatsApp. E aí eu falava para a pessoa, tem um WhatsApp? Fazia a selfie, mandava para o WhatsApp, dizia, estamos conectados agora. E aí está conectado, o que ela precisar, eu atendo ela. Agora, ficou... gente, era demais, né? Era muita gente. Aí eu, com o Instagram, aí eu faço a selfie, posso postar no Instagram? Você tem Instagram? Tenho. Posso postar? Pode. Aí eu posto no Instagram, estamos conectados, pode entrar em contato. Uma dica, se você for postar no Instagram ou na sua rede social que a pessoa entregou a vida para Jesus, não diga entregou a vida para Jesus.
coloque, fez a oração da legalidade, coloque alguma coisa assim. Por quê? Imagina que ela acabou de entregar a vida para Jesus, mas não tem maturidade. Se os amigos dela veem que você, no seu Instagram, que ela confessou Jesus como Senhor e Salvador, vai rir dela, vai zombar dela, vai tentar impedir essa caminhada com Deus. Então, evita esse constrangimento e vai trabalhando na vida dela. Se você mora na cidade, você vai evangelizar, por exemplo, o pessoal da padaria que você sempre vai no supermercado, então você pode voltar naquele lugar inúmeras vezes e dar continuidade àquilo que aconteceu. Conversa, como é que está lendo a Bíblia, orienta como ler a Bíblia. Você está lendo, como é que está? E vai ajudando a pessoa a viver uma vida com Deus. Inspirar a isso. E há vários casos em que as pessoas nos convidam para ir na casa delas. O Henrique, o Yuri, já passei para vocês alguns assim, não foi? O pessoal pedindo, eu não podia, aí eu falo, vocês podem visitar? Eles vão lá, visita na casa, e já ministra, leva a cura, que às vezes ganha um entregador, que foi entregar algo em casa para Jesus, e ele pede para ir na casa que tem a mulher, que tem um filho, que tem a esposa, tem não sei, alguém, e a gente conduz, daqui a pouco se abre uma célula, daqui a pouco você está tendo um relacionamento de discipulado com aquela pessoa. Faz sentido? Fica boa a dica ou não? Não pergunte para a pessoa se ela quer aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Ela fala, por quê? O seu é melhor do que o meu? Todo mundo tem Jesus nessa cidade, ou nesse país, do jeito deles, não é do jeito que a Bíblia chama para ter. Tem crente que está na igreja e tem Jesus do jeito dele, não do jeito da Bíblia, imagina lá fora. Então, não pergunta se ele quer aceitar. Ou, você tem Jesus? Aí a pessoa diz, tenho, e agora vai dar outro? Acabou a conversa, não é? Essas coisas você não pergunta. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu faço? Eu pergunto sempre. Eu sempre pergunto se está precisando de alguma coisa. Eu puxo a conversa por aí. Se tem, como é que está a sua cabeça, perna? Se tem dor na coluna, o que seja. Se tem, eu já oro por cura. Todo mundo já aprendeu a curar aqui, não é? A gente já ora, já cura, já libera. E aí eu já entro com outro argumento com ela, que é aquela visão de, vamos, né? Já ouvi falar da oração da legalidade? Se não tem cura, não tem nada, eu peço a palavra de conhecimento. Nós já ativamos a palavra de conhecimento aqui ontem. Então, pratica a palavra de conhecimento. E traz a palavra e pergunta, faz sentido? Fez. Ótimo, não fez. Eu estou aprendendo a ouvir Deus e vou chegar lá. Pronto. E pergunta, já ouviu falar da oração da legalidade? Ela vai dizer que não. Se ela disser que sim, você fala, você lembra? Ela não vai lembrar. Por quê? Porque é uma coisa que a gente, né, numa meditação na palavra, o Espírito Santo nos deu esse termo e a visão de criar dessa maneira, né, e evangelizar assim. Aí eu digo, eu vou te ajudar a lembrar. E aí apresento a oração da legalidade. Eu mostro, está aqui na sua apostila, lá no final, não precisa abrir agora, depois você vê. Tem toda a explicação da oração e a oração mesmo. Mas eu pergunto, você conhece o Pai Nosso? Conheço. Conhece a Ave Maria? Conheço. Conhece o Santo Anjo da Guarda? Conheço. Salve Rainha? Conheço. Então você é um católico de verdade, graças a Deus. Mas tem crente que fala, nossa, católico, misericórdia. Por que misericórdia? Católico é idólatra. Está cheio de crente idólatra. Idolatria não é só estátua, não é só um santo ou algo parecido. Tem idolatria do próprio pastor, idolatria da denominação, da igreja. Minha igreja é a melhor igreja. E talvez seja para você, mas não quer dizer que seja para o outro, né? Então, relaxa com isso. E aí eu pergunto, você conhece a oração da legalidade? Não. Então eu vou te apresentar. Aí apresento todo o plano de salvação e convido a pessoa para fazer a oração, legitimando no coração dela aquilo que ela crê e verbaliza com a sua boca. E ela entrega a vida para Jesus. Termina, eu pergunto como é que você está, o que é que está sentindo, ela compartilha, e agora eu entro com um discipulado, né? Um intensivão de Bíblia. Então, como é que eu leio a Bíblia, explico a Bíblia em si, a questão de Gênesis, né? Capítulo 1, de 1 ao 25, criação do mundo, 26 e 27, criação do homem e da mulher, a autoridade que foi dada a eles. Agora o homem usou o livre-arbítrio, a mulher pecou, o homem foi junto no pacote, separaram de Deus.
E Deus, a partir de Gênesis 3 até Malaquias, é a preparação para trazer o Salvador, que é Jesus. Nova aliança, Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e incentiva a ler João como primeiro livro na leitura deles, começando no primeiro capítulo. Antes de ler, ore, Espírito Santo fala comigo, sem nenhuma intenção, sem querer interpretar segundo a sua cabeça, só leia, se exponha a palavra que ela vai ministrar a sua vida. Se você ler por 17 minutos todo dia, separar 17 minutos para ler a Bíblia, você consegue ler 3 capítulos de João por dia. Em 7 dias, você consegue ler o livro inteiro de João. Acabou de João, do mesmo jeito, Mateus, Marcos, Lucas, João, de novo, Atos, e assim você vai sendo ministrado pelo Espírito de Deus. Amém, gente? Esse é o Intensivão de Bíblia. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, a selfie, Instagram, e aí vai compartilhando e abençoando a pessoa. Não pergunte, já falei, não ore de olhos fechados. Você vai orar de olho fechado, a pessoa está endemoniada. Tu não viu nada. Ou ela fez gozação, ou ela foi embora, quando tu abre o olho, está sozinho lá, né? Então, sai fora disso. Não carregue a Bíblia física com você, isso eu acho que quase ninguém carrega mais, né? Porque quando você vai evangelizar, a minha intenção é que eles não saibam que eu sou crente. Tem vergonha? Claro que não. É que se eles olham para mim e veem que eu sou crente, a experiência negativa que eles tiveram com algum crente vai transferir para mim, e a barreira está formada. Então eu não uso linguagem evangeliquez, esse linguajar, eu procuro usar uma linguagem normal, e aí eu manifesto o poder de Deus. Uma vez que eu manifesto, aí ele já vê que eu sou crente, que eu já orei em nome de Jesus, mas só que o poder de Deus já se manifestou, e ele vai dizer, você é diferente, eu conquistei o direito de ser ouvido. Legal? Não entre em argumentação doutrinária. Não, porque tem que guardar o sábado. Não, porque é o domingo. Não, porque não sei o quê. Eu não entro em nada disso. Eu falo, não é minha praia, não quero conversar sobre isso. Eu quero falar da amizade com Deus. Você é amigo de Deus? Você anda com Jesus? Você tem um relacionamento de amizade com Jesus? Essa é a nossa bandeira. O resto, xaracatá, vai para onde você quiser, a igreja que você quiser, mas tem que ser amigo de Deus. Então não fica em debate. E se pega um desviado quer te evangelizar, não é? Aí eu falo assim, amigão, segura a onda. Tu está pisando na bola, está distante de Deus. Tu quer falar de Jesus para mim? Vamos lá. Tu já é crente. Quem pisou na bola com você? Foi o pastor? Foi algum membro da igreja? Aí eles dizem, o pastor, o irmão, a igreja. Eu falei, então, se a pessoa pisou na bola com você de verdade, então ela cometeu um erro. Então é uma pessoa que tem uma debilidade em alguma área que atingiu você, ou seja, o diabo usou essa pessoa para te machucar. Agora, Deus pisou na bola com você? Não. Ele vacilou? Não. Então, tu é um bobão ao cubo, porque Deus não vacilou, o irmão vacila, tu sai da presença de Deus, tu não quer mais saber de Jesus por causa do outro, aí o diabo usou o irmão e te ganhou. Bobão. Volta para Jesus logo, rapaz. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque não faz sentido. Deus não pisa na bola, a pessoa, eu não gostei, não vou mais para a igreja, eu não quero mais ler a Bíblia. Quem não vai para a igreja, não quer ler Bíblia, não quer andar com Deus, vai para onde? Para o inferno, gente, é sério. O inferno é de verdade, o inferno existe, e tem gente que vai para o inferno, e qualquer um de nós que estamos aqui, podemos ir para o inferno. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente tem que perseverar, todo dia, o dia todo, todos os dias do mês, todos os meses do ano e todos os anos de vida. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então não é, eu recebi agora. Não, você vigia, persevera, o diabo vai tentar te impedir de andar com Deus. Aí a gente toma uma posição e caminha com o Senhor. Então, desviado para mim, é um pequeno chute na canela, com muito amor e com muito carinho. Página 33, evangelismo. Qual dos 3 quer falar sobre evangelismo? Tem que correr, rápido. Pensou que é moleza? Ficar assim só de boa, sentadinho? Aleluia. Evangelizar
é você transbordar daquilo que já está em você, né? Você transborda da vida de Deus, porque você sabe que a pessoa está indo para o inferno. Então você vai dizer aquilo que tem a vida, que você carrega e você deseja que aquela pessoa receba. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, ser pessoas que fazem diferença. Como o Tom disse, você está numa fila, você está num lugar que uma pessoa está te servindo, e às vezes a gente não dá nem bom dia, nem sorri, nem fala nada, não dá nenhum bom dia para aquela pessoa, nem agradece ela. Nós estávamos aqui agora com as crianças, aqui mesmo com a Poliana, que serve aqui a igreja, né? A Poliana, ela estava servindo aqui, limpando todos esses dias, junto com os outros irmãos, a Márcia também, que serve aqui, limpa, organiza. A Poliana estava agora há pouco aqui com muita dor na coluna. A Poliana, ela não é aqui da igreja, mas serve aqui a igreja, ela trabalha aqui para a igreja. E estava com dor na coluna. Eu tinha perguntado para ela hoje de manhã como ela estava. Ela falou, não, está tudo bem. Aí ela estava com vergonha, né? Aí agora ela me viu ali e falou assim, Henrique, eu estou com muita dor na coluna. Muita dor e também tem um nódulo aqui que eu tenho medo. Eu chamei as crianças agora há pouco, e fomos orar por ela. Ela foi curada. Só que ela não só foi curada, ela também foi ministrada o amor de Deus e entregou a vida para Jesus. Como que isso acontece? É porque a gente percebe, a gente agradece, ela vê isso, as pessoas veem essa diferença. Ela fala assim, você é diferente. E isso muda. Eu estava alugando um carro esses tempos atrás, e no aeroporto lá, aí quando eu fui fazer a locação, passar o documento, chegou um senhor do lado, mas muito irritado. Ele estava bem irritado e ele falou assim, eu não vou levar a chave, porque a moça pediu para ele levar a chave lá em outro lugar. Ele falou, moça, desculpa, mas eu estou com muita dor. Quando ele falou dor, eu olhei para ele e falei assim, o senhor está com dor? Ele falou, sim, eu não sei nem como que eu vou pegar o avião agora. Eu falei, eu sei como resolver isso para o senhor. Ele falou assim, mas quem é você? Eu falei, não, fica tranquilo. Eu só vou dizer para a dor ir embora e ela vai embora. A grande questão, às vezes, é que a gente tem o nosso evangeliquez. A gente quer tratar das nossas maneiras. Não, irmão, misericórdia. Nosso Senhor vai curar você. Eu tenho um Deus todo-poderoso. Nós temos essas verdades. Isso é a verdade mesmo nossa. Mas para uma pessoa que às vezes não entende e não sabe, você não precisa dizer isso para ela. Porque às vezes a negativa, a maneira que ela recebeu o evangelho lá na infância dela, ou um parente dela é cristão e fica empurrando o cristianismo, o evangelho pela garganta dela, faz ela ficar arisca com o cristão. Então o que eu falei? Eu falei, eu vou resolver o problema do senhor, senta aqui. Ele sentou. Ele é aqui de BH. Ele sentou. E eu falei, coluna, vértebras, discos, voltem para o lugar. Quando eu falei isso, a perna dele cresceu, a dor sumiu na hora. Ele, literalmente, ele estava assim, sentado na cadeira, ele fez assim, opa! Quando ele pulou, ele começou a chorar. E ele falou assim para mim, eu não sabia como eu ia entrar nesse avião. O amor de Deus, aquilo que nós carregamos, constrange as pessoas. E a gente aproveita essa oportunidade para falar e evangelizar essas pessoas. Quando ele começou a chorar, ele falou assim, quem é você? E me abraçou. Quando ele me abraçou, eu falei assim, eu sou o Henrique de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. E eu falei assim para ele, eu não tenho só isso para dizer para o Senhor. Ele falou assim, mas o que você tem mais para mim? Aí foi a oportunidade de eu falar de Jesus para ele. E ali naquele lugar, numa sala da Localiza, no aeroporto, ele entrega a vida para Jesus. Tinha as outras moças no balcão também. Mas para encurtar a história, aquelas 3 moças foram curadas e entregaram a vida para Jesus também. Porque viram alguém sendo curado e elas falaram assim, eu também quero. A grande questão é que nós temos que ser diferente da grande multidão. Jesus foi assim. Nós podemos ser como Ele, expressar a vida dEle aonde nós passamos. Nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus são aqueles que trazem o reino. Às vezes nós estamos trazendo as trevas,
né? Tem muitos cristãos que estão trazendo trevas, porque eles causam problema em vez de ter a solução. Então nós precisamos ser aqueles que levam o evangelho de forma leve e simples. É simples. Eu agradeço, eu falo, eu sempre estou agradecendo as pessoas onde eu passo. Evangelizar e falar de Jesus é mais simples do que a gente às vezes imagina. A gente só transborda aquilo que a gente carrega. Então, nós temos que transbordar em todo lugar, aonde nós estiver. Amém? Boa noite, igreja. Eu vi que alguns levantaram a mão que são empresários, né? Quem que é empresário aqui que levantou a mão? Legal. Também sou de Curitiba. Eu tenho uma indústria de plástico de embalagem, né? E eu tinha voltado de um congresso com o Tom há vários anos atrás, e um senhor funcionário meu da produção, mecânico, ele estava com um diagnóstico, já com um laudo, dizendo que ele tinha que operar o coração, que ele estava com uma doença crônica, né? E eu vim todo, né, depois do congresso, vendo tudo o que aconteceu, milagres acontecendo, perna crescendo, dor indo embora, e eu estava cheio de fé naquele momento, né? E o senhor veio falar comigo, vou precisar fazer mais um exame durante essa semana para ver quando que eu vou ter que fazer a cirurgia do coração, né? Aí eu falei, o senhor pode vir falar comigo um pouquinho na sala de reunião? Eu chamei ele para a sala de reunião. Eu falei, olha, participei de um congresso, foi uma benção, ele era católico, ele é católico, e eu falei para ele assim, eu vi muito milagre acontecer, muita coisa acontecer. Posso orar por você? Pelo teu coração, pela tua cirurgia, que eu creio que pode não acontecer. Aí ele falou, pode. Aí oramos ali, eu realmente tive a sensação que ele tinha recebido uma cura da parte de Deus, né? Eu cria no meu coração, e eu falei para ele, Joaquim, vai no médico de novo. Eu sei que você já foi, eu sei que já está marcado a tua cirurgia, mas vai no médico de novo. Dá uma checada para ver se não aconteceu um milagre, né? Eu e ele ali estavam naquela fase, os dois querendo crer no milagre, né? Aí ele falou, tá bom, eu vou. Aí marcou para aquela semana, e aí ele volta chorando, falando para mim, Sérgio, aconteceu um milagre. O meu médico falou que eu não preciso mais da cirurgia, que desapareceu o que tinha no meu coração. Isso deve fazer 4 anos. Ele continua funcionário meu, e ele, a cada 6 meses agora, ele vai no médico somente para checar, para confirmar, para laudar que está tudo certo. E o que eu estou querendo falar para vocês? Que a gente tem que ser intencional. A gente tem que olhar aquilo que aonde a gente tem oportunidade para entrar com o evangelho, com uma oração, para que o evangelho possa entrar com poder. E a partir de então, a gente começou a fazer um grupo de oração na fábrica. São mais de 40 funcionários. A gente roda 24 horas por dia, 6 dias por semana. E é muita gente. E a gente montou um grupo de oração. E há uns 6 meses atrás, começou a pipocar câncer lá na fábrica. Um atrás do outro. Uma mulher, depois outra mulher, depois outra mulher. E aí, numa dessas, uma dessas mulheres foi no grupo de oração na sexta-feira, meio-dia, e a gente orou por ela. E, da mesma maneira, eu trouxe esse exemplo do Joaquim, que tinha sido curado do coração. E a gente orou novamente por ela, e ela voltou para o médico. E o médico disse que aquele tumor tinha desaparecido, completamente, né? Então, a gente orou numa oportunidade que apareceu. Então, a gente tem que estar atento às oportunidades. O que aconteceu? As outras mulheres viram, e ela era católica também, viram que ela tinha sido curada. E elas falaram, vai lá na reunião de oração, que lá acontece alguma coisa, que as pessoas são curadas. E as mulheres começaram a ir. Resultado, a nossa reunião de oração está cheia de gente.
está cheia de gente entregando a vida para Jesus. Não necessariamente eles vão para a igreja evangélica, não necessariamente, mas a gente tem pastoreado, a gente tem acompanhado, tem discipulado, tem feito a obra lá. Então, assim, na minha visão, como empresário, e na minha visão como pastor, como líder, não existe secular e não existe ministerial. A nossa vida, Deus não separa lá dentro da igreja e lá fora da igreja. A nossa vida é uma só. A gente é um só. A gente é um cristão só. Se a gente não tem coragem de orar lá fora da igreja, a gente não está desempenhando o nosso papel com integridade, sendo inteiro, né? Então, eu gosto de ser intencional. Eu gosto de aproveitar as oportunidades. Eu tenho uma tendência de conseguir falar mais com as pessoas que eu já conheço. Então, lá dentro eu estou trabalhando ao longo desses anos em me empurrar para me expor e tudo mais. Mas eu sou curitibano. O curitibano ele é mais fechado, ele é mais retraído, é mais na dele. Eu sou assim, né? Porém, eu tenho me colocado nessa posição. E como eu tenho relacionamento com muita gente, são muitas pessoas que eu tenho relacionamento todos os dias, eu aproveito e sou intencional em falar, Deus, aonde que eu posso entrar aqui, agora? É um funcionário, é um gerente de banco que vem falar comigo, é um dono de uma empresa, é um fornecedor de matéria-prima, é um filho de funcionário, que a gente tem a oportunidade. Então, a gente tem que ser cristão por inteiro e intencional nas nossas atitudes. Assim a gente consegue fazer o nosso papel, que é pregar o Evangelho. Amém? Gente, perguntas? Então, na verdade, eu não vim porque eu queria vir. Eu vim porque a minha esposa pediu para mim. Eu sei que você não quer ir, mas vai comigo para me acompanhar. Então, eu estou aqui porque ela pediu para eu acompanhar. Porque eu estava na lama. Na lama. Você não sabe, mas eu estava na lama. E eu quero dizer a você uma coisa. O que você e a sua equipe prega é diferente do que a multidão prega. Isso, para mim, é importante. Porque a sua fala é uma fala de inclusão. É uma fala onde você fala assim, o católico, eu não quero saber da religião dele, eu quero saber o seu relacionamento com Jesus Cristo. Isso é um dos sentimentos que eu tenho. Então, eu acho que essa linha, se pode ser chamada assim, que você está caminhando, ela faz muito sentido, ela é muito importante, e vocês precisam falar não só com as pessoas, mas principalmente com as pessoas que falam com as pessoas, que são os pastores. Fazer uma assembleia com eles. Pastor, existe uma maneira diferente de você trazer a pessoa para Jesus Cristo. Então, assim, a sua fala é leve, a sua fala é tranquila, os seus exemplos, o pessoal que te acompanha é bacana, é maravilhoso. Então, assim, eu diria assim, vai em frente, vai com tudo, porque nós temos muito pouco tempo. Vai com tudo. E, assim, eu não tenho que convencer o outro. O que você falou aqui com Tadeu? Diogo. O que você falou com o Diogo é a pura verdade. Assim, gente, a visão é essa. Essa é a visão. É a visão que nós não precisamos obrigar o outro a ser como a gente quer ser. É relacionamento dele com o Espírito Santo e Jesus Cristo de Deus. Quem somos nós para balizar a vida de alguém? Para dizer que alguém que deve ser assim, deve ser assado? Então, assim, isso é importante. Eu agradeço você, viu, Rose, por você ter me trazido aqui à força. Né? Eu não vim por livre e espontânea vontade, é livre e espontânea pressão. Então é isso, eu parabenizo vocês, peço a Deus, ao Espírito Santo, para descer sobre vocês com muita força, além daquilo que vocês esperam, para operar
em vocês, para transformar vocês, pessoas. Agora, vocês precisam multiplicar, porque a andorinha sozinha não faz verão. É isso. Obrigadão. Mas para aqueles que não puderam participar, toda essa conferência a gente tem ela online, tem lá no chamadosparafora.com.br, tem toda a escola online, Chamados para Fora, são mais de 40 aulas, você pode pausar, vai e volta, ouve quantas vezes quiser, você vê no seu celular, no computador, espelha na televisão, assiste como quiser, tem todo o material lá e é muito rico. Tem muita gente que já assistiu, são mais de 100 mil pessoas treinadas, impactadas, que suas vidas foram transformadas com a escola. Então, encorajo. Não estou sozinho ministrando, tem mais um pessoalzinho top ministrando, e já vai ter mais gente, não gravamos você ainda não, né? Está escapando, vai ter que segurar vocês já, né? Por favor. Tem muita coisa boa ali, tem muito material bom, né? E nós fazemos periodicamente, estamos um pouco defasados agora nesse tempo de correria, com muitas agendas, a gente faz essa conferência que a gente chama Impactados para Impactar, pelo Zoom. Então, periodicamente, segue a gente no Instagram, que a gente anuncia lá. A gente conta tudo que vai fazer, está lá no Instagram. Então, nos siga no Instagram, que vocês vão ver. Aí, quando tem, no Zoom, e aí a gente faz. E acontece de tudo na sala do Zoom. Tudo no pacote completo. Cura, palavra de conhecimento, milagre. É muito divertido, porque Deus é sobrenatural. Amém? Eu queria dar dicas de evangelismo. Coração para servir as pessoas sempre. Aproveite oportunidades. Quem aqui vai no supermercado fazer compra? Todo mundo. Então, vai comprar. Aí você, na fila para ser atendido, tu já vê quem é que está no caixa, certo? É um homem, uma mulher. Aí você pergunta, Espírito Santo, quem é ela? Ou quem é ele? Aí o Espírito Santo, ele vai te entregar quem é. Aí você chega, na hora de pagar, você comprou 20 itens. Aí você fala, eu quero pagar parcelado. Não é parcela no cartão, é dividir em blocos. Aí você fala, vou passar esses 5 aqui primeiro. Para quê? Para ganhar tempo para conversar com a pessoa. Porque se você passar todos os itens, acabou a compra, tem que ir embora. Pagou, é a vez do outro, correto? E assim não, assim você passa, você passa o cartão, paga mais um produto. Se alguém da fila estiver incomodado, vai perguntar, por que está pagando assim? Aí você pergunta, você é meu contador? Por que quer saber da minha vida privada? Você paga do jeito que você quiser, você está entendendo? Mas você está ganhando tempo. Dessa maneira, gente, acontece de tudo. Tem gente que quando eu termino, a pessoa já é cristã, e diz, tudo que ele falou, eu endosso, e aí começa a pregar também. Aí eu já nem vou embora, fico ali. Às vezes eu prego, faço tudo que tinha que fazer, apresento a oração da legalidade, na hora de fazer a selfie, a pessoa entra também no meio. Aí eu falo, e tu fez a oração? Claro que eu fiz. Já pegou de tabela. Então, muita coisa acontece. Choro, quebrantamento. Restaurante. Quantas vezes eu vou no restaurante e o senhor fala para mim, paga a conta daquele ali. Quer dizer, eu estou duro, mas eu tenho um cartão de crédito. O nome dele é Senhor, Tu Sabes. Passa o Senhor, Tu Sabes, pago a conta. A pessoa fica impactada. Porque nós estamos vivendo um mundo de muita avareza. A pessoa segura, prende, dá para um desconhecido alguma coisa, é muito estranho isso. Não é normal. Aí quando você paga a conta, impacta a pessoa. Teve um que eu paguei, era madrugada, lá em Curitiba tem o costelão da madrugada, né? Tem uns 4, na verdade, 24 horas. Fui com meus filhos, e aí estou lá com eles, comendo. De repente entra um casal com uma menina, uma criança, eu bati o olho, o Espírito Santo falou, eu quero falar com eles. Eu falei, fechou. Comi, aí falei para os meus filhos, o pai vai ali trazer uma palavra para aquele casal, vocês querem ficar orando aqui, eu quero ir junto. A gente quer ir junto, eles são da adrenalina. Aí quando eu cheguei lá, com licença, me olhou, eu falei, olha,
deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um homem íntegro, um homem de caráter. Aí ele, para a esposa, viu? Ele trabalha muito. Deus me deu uma visão de você correndo e não sai do lugar. Porque você trabalha muito, mas esqueceu do principal. Ele, o quê? Deus. Aí a esposa, viu? Eu falo com você. Eu chamo para ir para a missa, ele não vai. Eu falei, por que não vai, rapaz? E aí comecei a ministrar os dois. Os dois entregaram a vida para Jesus. Fechou, beleza. Fiz a selfie. Aí agora, né, fui para pagar minha conta. Paguei. Aí o Espírito Santo fala, paga o dele também. Aí eu falei para a mulher do caixa, eu vou pagar o dele. Aí ela olhou assim, né? Dá para perceber, não tinha muita gente, a dinâmica do lugar, né? E aí ele falou, o que é deles? Eu falei, 2 rodízios, uma cerveja e um suco. Aí ela foi lá, tal, passei o cartão, nisso eles vêm. Já estava encerrado dele, estão vindo. Quando paguei, que fui embora, estou saindo, a moça, moço, eu falei, o que houve? Eu me empolguei aqui e cobrei o dobro. Eu falei, tranquilo, o que você quer fazer? Aí voltei, eu posso lhe dar em dinheiro? Eu falei, claro que pode, eu estava sem dinheiro, estava duro. Aí ela me deu o dinheiro e entregou o dinheiro, eu vou me virar para sair, minha conta, ele já pagou. Aí o cara, você pagou minha conta? Eu falei, paguei. Gente, esse homem me deu um abraço. Sabe aquele abraço que quebra a costela? Mas me dá um abraço e fala assim, você é um amigo. O que aconteceu com aquilo? Eu consolidei o amor que eu demonstrei na mesa. Você está entendendo? Essa é uma linguagem que não se fala normalmente. Então, interagir com Deus significa você estar aberto para fazer coisas diferentes. Estou no posto de gasolina, a fila aumenta, cresce e ninguém começa a ficar irritado. Aí o caixa fala assim, gente, é que o cartão dele deu problema. Gente, eu não pensei 2 vezes. Põe no meu! E já saí da fila. Claro, né, para levar o cartão. Quando eu saio da fila, a ficha cai. Eu falo, meu Deus, se esse cara está numa van encher o tanque, ou se é um carrão, ele botou aditivada, 60 litros, 50 litros, meu pai. Mas eu já falei, estou lá, né? Fui com o senhor, tu sabes. Quando eu chego lá, aí o cara fala assim, o senhor me disse, dei o meu cartão, né? Não quis nem olhar quanto era, falei, está aqui o cartão. Aí ele disse, me dê seu WhatsApp, porque eu vou pagar. Eu falei, não vai pagar. Não, eu pago porque eu sou um homem de caráter, um homem de palavra. Eu falei, não estou julgando isso. O senhor não vai pagar porque eu não quero que o senhor pague. Como assim? Eu falei, olha só. Aí, aumentei o tom de voz. Agora eu conquistei o direito de ser ouvido, não foi? Eu estou resolvendo o problema da fila de todo mundo, não é isso? Eu falei, eu estava endividado. Gente, vocês não têm noção da dívida que eu tinha. Eu não conseguiria pagar. E ver um homem que eu nunca vi na vida, e ele pagou minha dívida. Todo mundo ficando aquele suspense, né? E eu falei, e quer saber da maior? Está todo mundo aqui endividado como eu estava. E a dívida são os nossos pecados. E Jesus pagou na cruz do Calvário. E aí, preguei o Evangelho. Vocês estão entendendo? Então, atitudes. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Dezembro, eu tinha voltado dos Estados Unidos e lá você abastece o seu próprio carro, né? Não tem frentista. E eu esqueci, chego lá, estava cheio o posto, não tinha ninguém para colocar gasolina ali na hora, eu abri, peguei a bomba e fui abastecer. Quando eu estou ali, eu me toquei, meu Deus, eu esqueci onde é que eu estou. Vem o gerente, mas pensa num cara bravo. Quem o senhor pensa que é? Eu falei, calma, me perdoe. E pai, começou a gritar comigo, eu me perdoe, e ele não parava de falar comigo, eu dei um grito, me perdoe! Eu falei, me perdoe. Cara, eu estava nos Estados Unidos, lá a gente abastece o próprio carro, então você me perdoe e tal. Ele falou, mas você não está lá. Eu falei, eu sei, está com pressa, estou, vai fazer o que eu quero. Vou, sim senhor, o que o senhor quiser, me perdoe. Aí ele, está vendo aquela bomba? Ficava do lado de fora, assim, já para a rua, né? Eu falei, estou. Pois é, um pilantra parou lá, abasteceu o carro, foi embora, e eu vou ter que pagar R$90.
Eu falei, olha, eu não sou, não importa, ninguém tem estrela na terra. Eu falei, ninguém tem estrela na terra, o senhor está certo, o senhor está certo. Aí ele abasteceu, falou, está aqui, ó, vá pagar. Eu falei, vou sim, senhor. Aí fui lá, paguei minha conta, ela, né, carimbou lá, pago, aí devolvi o cartão, eu falei, bota mais 90. Ela, do quê? Aí eu falei o que ele me contou. O gerente teve que assumir a conta de um pilantra. Mas esse cara é um guerreiro, batalhador. Eu vou assumir a dívida dele. Agora eu que assumo, é minha dívida. A mulher começou a chorar. Eu falei para ela, porque eu tinha uma dívida e um cara que eu nunca vi assumiu a minha dívida. E aí preguei o evangelho para todo mundo. Vou lá entregar, quando eu cheguei lá, falei, está aqui, ó. Aí eu dei as duas, né? A notinha dos 90 e a minha, né? Quando eu dei, ele, o senhor pagou? Eu falei, não podia. Eu falei, não podia, mas eu paguei, xerecatá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Padaria, supermercado. E assim, não é que eu tenho dinheiro. Tem dia que eu falo, o senhor está de bom humor mesmo, né? Porque não tem nada. Eu tenho conta para pagar. Mas eu não vivo com base no que eu posso. Eu vivo com base no que o Espírito Santo me guia para viver. Vocês estão entendendo, gente? Como é que chama isso? Cristianismo. E isso é fantástico. O lema lá em casa é, eu não dou porque eu tenho, mas eu tenho porque eu dou. Essa é a matemática do céu, essa é a cultura do céu.